Vamos lá. Glória a Deus. Estamos aqui com o Claudinei, estamos gravando essa aula de introdução a líder de célula, né? Você que deseja ser um líder de célula, como o Claudinei deseja, aqui da Getsemane, vai ter essa oportunidade de essa aula online gravada e muito bom poder ter o Claudinei aqui e você também que nos acompanha nessa aula gravada. É, eu vou compartilhar a tela aqui para ficar de mais fácil entendimento, né? Vamos lá. Aula um, parte 1. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui e pedir a direção do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, te louvar por estar aqui com o Claudinei e por aqueles que também vão assistir essa aula gravada. Eu quero te agradecer, ó Deus, por esse momento, que o Senhor possa nos dirigir aqui, que possamos ter mais e mais inspiração do Teu Espírito Santo para verdadeiramente, ó Deus, nos prepararmos para sermos bons líderes, líderes que despertem outros líderes, líderes que cuidam, líderes que possam abraçar a visão da Igreja Batista Getsemane para o ministério com células. Oramos, assim seja, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém? Amém. Claudinei, apareceu aí para você, módulo 1, aula 1? Apareceu sim. Legal, Tranquilo. maravilha. O senhor Então, vai me mandar esse material ou eu preciso fazer alguma anotação? sim, sim, posso te mandar sim, com certeza. Tá bom. Posso te mandar sim, tá Perfeito. bom? Maravilha. Aí eu É, concentro mais aqui. joia. Vamos trabalhar aqui na primeira parte com o porquê, né? Porque tudo começa pelo porquê. Por que fazemos as células? Dar sentido, né? Dar razão é importantíssimo para toda e qualquer missão, não é verdade? A gente precisa, quando sabemos o porquê, nós conseguimos ficar engajados, ficar motivados e também motivar outras pessoas, quando nós sabemos o porquê, na é verdade? Então, esse módulo, essa aula um, é basicamente trazendo esse porquê aí fazemos as células. Vou passar aqui, dando continuidade, né? Por causa da nossa missão. A nossa missão das células Getsemane é ser instrumento de transformação na vida de pessoas através de relacionamentos saudáveis centrados na pessoa de Jesus, centrados em Cristo. Por que que isso é importante, né? Porque muita gente encara as células apenas como um grupo de comunhão, né? E não é somente um grupo de comunhão, muito embora é importante. A comunhão é um componente importantíssimo, né, para o andamento da célula, né? Traz assim mais proximidade das pessoas e tudo, mas ela não é um fim em si mesmo, né? O objetivo, ou seja, a nossa missão como líderes de células, plantadores de células, é ser instrumento, né? Que a célula seja um instrumento de transformação na vida das pessoas. Mas através de quê? Através, sim, de relacionamentos saudáveis, né? Nenhuma manipulação, nenhum controle, relacionamentos leves, saudáveis, porém centrados não na nossa pessoa de líder, mas centrados em Cristo, né? É a gente, como líder, imitar Cristo para que as pessoas que estão na nossa célula possam se relacionar conosco e umas com as outras e, através de cada ministração ali das células, serem transformados no seu caráter, né, nos seus comportamentos, na sua mente primeiro, né, com uma nova mentalidade e, por consequência disso, ter a vida transformada, o casamento transformado, né, vida profissional transformada e assim por diante. Então,
Essa é a nossa missão, é o porquê, a razão de termos células na Getsemane. Nós queremos, né, contribuir para que a vida das pessoas com Cristo seja realmente uma vida de discípulo de Jesus, né, de aprendiz de Jesus o tempo todo, e não apenas de um frequentador de igreja ou de um frequentador, né, de célula. Muito bem. É, é importante que a gente sempre, em todas as células que nós fazemos, que você vai fazer, é importante você perguntar: isso glorifica a Cristo? Antes de fazer, né? E depois de fazer. É importante essa pergunta. Isso glorifica a Cristo? Isso gerou ou vai gerar transformação ou apenas entretenimento, né? Vai multiplicar discípulos que também vão estar centrados em Cristo? Eu estou fazendo uma célula para mim, apenas vou fazê-la crescer apenas para o meu ego, ou estou fazendo para o reino de Deus, para que a igreja cresça, para multiplicar discípulos de Jesus, né? Então essas perguntas são centrais, elas precisam ser respondidas, né, com clareza e com sinceridade antes de a gente fazer qualquer coisa na célula. Tem que responder essas perguntas aí. E qual a motivação de vocês desejarem fazer célula, né? Qual precisa ser a motivação correta, né? João 3, João 4, aliás, 35, na parte B do versículo, diz: Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Nós precisamos ter a motivação de que foi algo que o Senhor Jesus chamou para a gente fazer, né? E é fato, de fato, que os campos estão brancos. A hora da colheita chegou, né? Jesus Cristo está mais próximo do que nunca para buscar a sua igreja e nos escolheu como instrumentos para podermos fazer parte dessa colheita, né? Ajudá-lo nessa colheita. Então, em nome de Jesus, a gente tenha essa motivação no nosso coração. E nós estamos participando da missão de Jesus, né? E, e os campos estão brancos, né? Maduros, para a colheita final. E a gente é privilegiado por fazer parte dessa colheita dos filhos de Deus, né? Que mais? João 15:8 diz: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão o quê? Os meus discípulos. Então, discípulo de Jesus não é aquele que apenas tem a carteirinha da igreja, seja Getsemane, Quadrangular, Assembleia de Deus. Não. Discípulo de Jesus é aquele que o obedece e aquele que dá fruto, né? E bons frutos, frutos dignos de arrependimento. E nisso Jesus está dizendo: vocês estão glorificando ao Pai, ao nosso Pai, né? Vocês estão honrando, adorando, glorificando ao Pai quando vocês dão frutos. Então, essa tem que ser a nossa motivação: frutificar para o reino de Deus, alcançando pessoas, sendo agentes de transformação na vida de pessoas, para a glória dele, em nome de Jesus. Você acredita, então, que os pequenos grupos são uma oportunidade de darmos frutos? E aí, Claudinei, você acredita? Fala um pouquinho para nós. Sim, acredito sim. Eu vejo que nas células as pessoas elas ficam até mais à vontade, né? Porque é um círculo de amizade que se forma, né? Ou Uhum. alguns amigos que começam ali uma célula. Então, eu acho sim que tudo também começa do pequeno, né, pastor? Verdade. Muito bom, muito bom. Eu também acredito. Acredito e muito. É o ambiente propício e correto, né?
para darmos frutos ali. E a palavra de Deus, Mateus 9:36 diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, o ambiente de uma célula, o ambiente de um pequeno grupo, é um ambiente onde as pessoas são amparadas, né? E podem descarregar muitas vezes as suas aflições, as suas angústias, né? As suas preocupações, compartilhar com umas com as outras, não é verdade? Às vezes num culto não dá para você fazer isso, né? Você tem que ficar ouvindo o pregador ou o dirigente do culto. Mas numa célula, num pequeno grupo, você pode estar pedindo oração, né? No momento de aflição, no momento de dor, você ter ali pessoas para te ampararem, né? E exercerem ali ajuda mútua, compaixão, né? Uma pelas outras, tá certo? Então, é o que diz esse texto aqui, essa palavra. Que é a compaixão, né? Você já experimentou desse sentimento? Você conhece alguma ovelha perdida, né? Já pensou em ser pastor dela? Interessante, né? Essa pergunta aqui, essa reflexão. Por quê? Porque o mundo hoje está muito frio, né? As pessoas estão cada vez mais insensíveis, intolerantes, não é verdade? Então, não estão tendo compaixão uma pelas outras, não estão vendo as situações pelo ponto de vista do outro, não. É somente pelo seu próprio ponto de vista e preocupadas cada vez mais com o seu próprio umbigo, né? Isso não é novidade, porque a Bíblia diz que nos últimos dias seria dessa forma, né? Que nos últimos dias nós teríamos, né? Paulo diz, pessoas amantes de si mesmo, né? Inimigos da família, egoístas, intolerantes, né? Sem compaixão. Então, isso está registrado na palavra de Deus. Agora, podemos e devemos fazer diferentes, né? Agora, já pensou que você poderia ser a causa da igreja não crescer? É uma verdade. Por quê? Porque se a gente não se coloca como servo, como discípulo, se a gente não se coloca disponível, né, a gente certamente inibe o crescimento da igreja, né, daquilo que você poderia ser instrumento nas mãos do Senhor. Né? Então, os paradigmas que a gente, muitas das vezes, a gente ouve por aí, né? Os modelos que a gente ouve por aí, que às vezes é difícil mudar. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito que a pessoa tenha, né? Einstein que falava isso, porque quando a pessoa coloca uma coisa na cabeça, é difícil de tirar. Então, eu vou passar um vídeo aqui, ó. Não sei se você já viu esse vídeo, mas é muito interessante. Não. Os vídeos dos macaquinhos aí tentando pegar a banana, né? As coisas sempre foram assim. Olha que legal. Vou passar o vídeo aqui para vocês. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro fizeram uma escada, sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada.
apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. E aí? Muito legal, né? Interessante, né? Muito interessante. É, E é assim mesmo. é assim que acontece, né? Às vezes você faz, reproduz uma coisa e você faz assim, eu não sei por que eu estou fazendo isso não, mas eu estou fazendo. Todo mundo fez assim, todo mundo sempre fez assim. E as coisas não mudam, né? Por causa de paradigmas, por causa de modelos pré-existentes que vão se reproduzindo, né? Igual os macacos ali. Daqui a pouco não precisou jogar água mais neles e eles, né? Eles simplesmente continuaram batendo naquele que tentava subir, sem saber por que estava batendo. O que você acha? Não é interessante? Achei interessante. Muito interessante, né? Então, assim, vamos trabalhar aí, anota alguns paradigmas que são impedimentos, por exemplo, para o crescimento da igreja, né? Por exemplo, um paradigma antigo. O pastor é responsável por tudo. O pastor, ele cobra o tiro de meta, vai lá para a área cabecear, cobra o escanteio e bate a falta. O pastor responsável por tudo na igreja, né? Pode perguntar para ele. Geralmente aquela figura daquele pastor com 25 chaves, né? Que tá tudo Centralizava tudo, né? centralizava tudo, tá tudo trancado, tudo tem que passar por ele. Bendito seja ele. Eu já participei de igreja assim, e vou te falar com você, é uma realidade. Ainda hoje existem Acredito que ainda pastores tem ainda. assim, com certeza. Mas qual que é o novo paradigma? Novo que não é tão novo, porque a palavra de Deus nos garante isso aqui. Cada crente é um ministro. A palavra de Deus que nos ensina isso aqui quando fala do sacerdócio universal, né? Lá em 1 Pedro fala isso, que nós somos ministros de Deus, né? Que nós somos nação santa, povo escolhido, né? Sacerdócio real. E sacerdote significa ministro, né? Que podemos sim ministrar uns aos outros, ministrar à igreja, ministrar a um grupo pequeno, porque ministrar significa servir, né? Servir. Então, esse é o novo paradigma. Outro paradigma antigo: é necessário ter conhecimento bíblico profundo para você liderar. É um paradigma muito antigo e que as pessoas, muitas das vezes, elas travam, né? Por achar que tem que ser bacharel em teologia para poder liderar um pequeno grupo, liderar algo na igreja. Não condiz com a verdade, né? É claro que cada um de nós temos que nos preparar. Você não vê um médico no primeiro ano fazendo a cirurgia, né, com apenas um ano de clínica. Não, né? Da mesma forma, os líderes precisam se preparar. Mas para você
ser um sacerdote, ser um ministro, né? Você só precisa estar disponível e ser ensinável, com vontade de aprender, com disposição de aprender, né? Porque aí, sim, você vai aproveitando as oportunidades que a igreja dá de preparo, né? De capacitação, né? Cito aqui para você e para aqueles que estão assistindo depois gravado, por exemplo, as nossas reuniões que acontecem de líderes de célula. É muito importante a participação, porque temos sempre uma palavra, um direcionamento de capacitação, né? Aí o novo paradigma é necessário treinar as pessoas para liderar, como eu estou fazendo com você aqui agora, né? Então, treinar, e daqui a pouco você vai ter a sua célula e você vai poder ver numa outra pessoa um líder, um potencial de liderança para que ele seja um líder em treinamento. E você vai poder investir na vida dessa pessoa, semana após semana, para que ele se torne um futuro líder de célula. E isso que é bacana, né? Ah, o paradigma antigo, né? Evangelização vai ficar tudo com o cargo do Ministério de Evangelismo. Não tem nada disso, não. A gente só faz o culto e tem o Ministério de Evangelismo que cuida de evangelizar as pessoas. Não. O novo paradigma é discipular, não só evangelizar. Discipular é a missão de todo o cristão. Por quê? Porque Jesus ele não faz distinção assim, né? Olha, só os pastores discipulem, ide e fazei discípulos, ou só o ministério de evangelismo, ide e fazei discípulos no meu nome. Não, não. Ele fala para todos nós, né? Ide, ou seja, enquanto vocês estão vivendo, indo no caminho da vida, façam discípulos no meu nome, né? Aprendizes que tenham cada vez mais sede de aprender de mim, a respeito de mim, na caminhada da vida e desejam me imitar. Desejam falar como eu falo, se comportar como eu comporto, porque desejam agradar a Deus e participar da missão do Pai nessa terra, como um cristão de verdade. Então, o novo paradigma é discipular é missão de todo o cristão. Né? Quantos membros aqui para alcançar uma pessoa por ano, né? Na igreja? Quantos membros são necessários numa igreja sem células? Foi feito um estudo e são necessários 42 pessoas para se alcançar uma pessoa por ano. Foi feito um estudo sério a respeito disso. São necessários 42 pessoas para alcançar uma pessoa por ano. Já numa igreja com Como assim? células, Não entendi muito bem, pastor. então, É 40 pessoas que é, vão à igreja para poder uma aceitar Jesus, é isso? exatamente, uma proporção assim, entendeu? Ah, entendi. Não, na verdade, quantos membros, né, quantos membros da igreja você precisa para alcançar uma pessoa? Geralmente, eles fizeram uma média de. Isso foi o Ministério de Igreja em Células que fez essa pesquisa. Necessário 42 membros de igreja para ter o retorno alcançado de uma pessoa só que aceita Cristo lá na frente. Pra alcançar uma pessoa para a célula, é isso? Não, alcançar uma pessoa para a igreja, para se tornar membro da igreja. Ah, entendi. Entendeu? 42 Entendi. pessoas, no meio de uma multidão, 42 pessoas para você ter uma pessoa que visita e é alcançada aceitando a Cristo. Já nas células, né, Entendi. você geralmente, em média, você precisa de 4 pessoas para alcançar uma. Por quê? Porque é aquela relação de proximidade, né? Às vezes a pessoa tem resistência com a igreja, então ela mais um convite de alguém que está participando de uma célula, vamos tomar um café ali, vamos ouvir falar de Jesus. A pessoa vai e se quebranta e aceita com mais facilidade, né? E isso é uma verdade.
Um paradigma, outro paradigma. A igreja é um prédio. Tem muita gente que ainda acha isso, né? É um paradigma antigo, mas tem muita gente que ainda acha que a igreja se resume só ao prédio. Não. A igreja somos nós, né? Tem muita gente também que acha assim: ah, eu não preciso ir na igreja, não, porque eu sou igreja. Ah, porque a minha célula é igreja. Não, né? A igreja é o corpo. A igreja somos nós, e não a pessoa individualmente, né? A célula, o próprio nome já diz, ela não é o corpo, ela é célula. E se ela não estiver ligada ao corpo, uma célula que não está ligada ao corpo é uma célula o quê? Morta. Cancerígena, morta, entende? É uma célula morta, cancerígena, né? Uma célula estranha ao corpo. Então, a igreja somos nós, né? Continuando aqui. Viver como igreja versus viver na igreja. Como que funciona isso? Né? É, há uma diferença, né? A gente precisa ensinar as pessoas, e você como futuro líder de célula, né, precisa ensinar isso. Não é questão da pessoa viver na igreja, mas ela viver como igreja, entender que ela é um organismo vivo ali, né? E onde Deus permitir ela chegar, as pessoas que Deus permitir ela chegar, e ter acesso é para que ela possa verdadeiramente ser uma representante do corpo de Cristo, ali onde ela está, né? No trabalho, no dia a dia, né? Na rua, com a vizinha, com o vizinho. Então, é muito diferente do que apenas frequentar uma igreja, mas você viver como igreja é realmente o que nós precisamos viver, né? O ideal, como embaixadores de Cristo nessa terra, fazendo a diferença, né? A conclusão é: você está satisfeito com a colheita que você está realizando? Uma pergunta para nós, né? Mateus 28, 18 a 20 diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a colheita que Jesus espera de nós. Tanto que ele deixou o mais importante para o final. Num discurso, numa pregação, a gente deixa sempre o mais importante para o final, para dar mais impacto. Foi isso que Jesus fez, né? Depois de ter sido crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, ele parou com os discípulos e disse: olha, agora é o mais importante. Antes de eu subir aos céus, eu preciso deixar isso aqui para vocês, porque isso aqui é a essência da missão. Vão e façam discípulos de todas as nações, né? Não é vão e façam convertidos. Vão e façam com que as pessoas aceitem a Cristo? Não. Isso é só uma parte do caminho, né? É só uma parte do processo, onde acontece a justificação, que nem é obra nossa, é obra do Espírito Santo. Mas depois, aí Jesus fala: vão e façam discípulos, não só convertidos. Ou seja, seguidores meus, né? Jesus dizendo: vão e façam seguidores do meu reino, do reino do Pai, do reino de Deus, e não apenas convencidos ou convertidos. Vão e façam seguidores, alunos, aprendizes, né? Porque discípulos no grego é mateteu, né? Discípulos, aprendiz. Então, eu quero aqui agradecer você, Claudinei, e está aberto aqui também para perguntas, se você tiver, nessa primeira parte que nós fizemos, né? É apenas uma introdução do porquê que nós temos células na Igreja Batista Getsemane. É, é importante você ter esse porquê. Na aula 2, nós temos a estrutura, toda, né, a sequência. Então, na aula 2 que você vai fazer também,
Quem está acompanhando, eu indico que faça também essa aula 2, a sequência de toda a célula, como o nosso padrão, né, que nós ensinamos, e também a importância de vocês participarem da igreja, das programações da igreja, e serem um, né, com a igreja também, tá bom? Dentro do que você ouviu, alguma dúvida ou algo a acrescentar também, que você, dentro do que você ouviu aí, você tem algo a acrescentar? Não, foi bem tranquilo, pastor. Tá bem entendido, bem sucinto. É tudo que eu já imaginava, né, que esperava. E Amém. assim, acredito que a célula ela não vai mudar tanto de uma igreja para outra, né? Vai mudar Uhum, algumas questões particulares ou ideias uhum, que uma igreja ou outra ponha para melhorar, né? Os uhum, processos, o andamento, uhum. né? E é isso. Ficou Não, bem joia. esclarecido. Não Maravilha, tem maravilha. dúvida. Eu acho que eu vou ter mais dúvidas ou vou perguntar bastante coisa para o senhor nos próximos módulos quanto Uhum. a, a tempo, né? Mas acho que é mais para frente, né? A tempo É, de ministração, de palavra, né? De isso, não, aí, ideias que a gente pode ou não colocar para as células, legal, enfim. legal. Mas é mais para frente um Na pouquinho. aula 2, na aula 2 a gente vai tratar sobre isso, né? Mas é muito bom você ter colocado, porque realmente nessa aula 2 a gente ministra sobre esses detalhes, né? É, na condução, na questão de como fazer, mas é tudo visando o quê? Visando a transformação das pessoas, né? E não Sim, apenas uma informação. É isso que você, como líder, e você que nos assiste também posteriormente, você ter em mente. Então, Deus está me direcionando a liderar uma célula para que eu possa ser agente de transformação e não apenas de informação. Informação, o mundo está cheio, né? Informação, as pessoas estão cheias o tempo todo no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, muita informação. Mas essa informação gera transformação? Se você for passar num filtro, bem poucas geram transformação, né? Mas nós, como líderes de células, precisamos ter isso em mente. A cada ministração, a cada esboço, a cada estudo que a gente prepara, a gente tem que se perguntar: isso está fazendo a diferença na minha vida? Isso está fazendo a diferença no meu casamento? Isso está fazendo a diferença no meu dia a dia? Se está, provavelmente vai fazer na vida também dessa pessoa que vai me ouvir na célula que eu estou dirigindo. Se não está, realmente também não vai fazer a diferença na vida dessa pessoa que vai me ouvir, né? Então isso é muito importante ter esse entendimento aí, ter essa clareza. Tá legal? certinho, pastor. Maravilha, maravilha, maravilha. Claudinei, vou fechar aqui pausar aqui a gravação para a gente poder dar um stop.